Sabe uma coisa que eu achei importante? E quem entende de economia aí, se o Márcio Katayama estiver por aí, depois ele pode... Nós vamos marcar dele gravar uma outra para explicar isso também. Vocês sabem o que é alavancagem, né, na economia? Que é quando a compra alavancada. Eu vou dar minha explicação de Zé Mané aqui, porque eu não entendo muito, não entendo nada, para falar a verdade, mas alavancagem eu entendo como o cara compra uma empresa e pega um empréstimo que a própria empresa que vai conseguir pagar, porque o cara não tem o dinheiro para comprar isso. As alavancagens reduziram de uma maneira que não acontecia há muito tempo. Eu vi hoje isso. Outra coisa interessante, só estou pondo os tópicos aqui. Outra coisa, hoje, Economist, Financial Times e Wall Street Journal, ou seja, o jornal de Wall Street e as revistas inglesas que representam a banca da City London, então a voz do dinheiro está falando que o Biden é um desastre, ok? Aí tem, ao mesmo tempo, o CFR colocando a China como ou um parceiro que pode como é que tá lá? Melhorar, agilizar o final dessa crise mundial, ou se colocar como a principal adversária da prosperidade, desculpa, a principal adversária da liberdade no mundo. Os caras estão discutindo isso. E aí o Soros falando mal do Xi Jinping. Ele não fala mal do regime chinês. Até onde eu vi. Eu só vi o que eu vi ele falando da pessoa. Né? O que isso pode significar? Não sei. Se vocês leram o meu primeiro livro, vocês vão entender mais ou menos que existem esses três movimentos muito nítidos. Existem outros, mas esses três principais, né, que a gente pode chamar de metacapitalismo ocidental, sempre presuma banqueiros, o movimento revolucionário comunista, socialista, coletivista, que inicialmente a gente falava em Rússia e China, eu acho que isso hoje não é muito preciso, entendeu? Né? E um terceiro, o Islã, como um movimento também internacionalista, porque eles querem construir o califado mundial. Então, são três movimentos de tipos completamente diferentes, né? O tipo de instituição, os meios de ação são completamente diferentes um do outro, o tipo de influência na sociedade também. Eu tenho uma interpretação que o metacapitalismo ocidental, já há muitos anos, influencia e direciona, ou pelo menos procura direcionar esses outros dois movimentos. E existem centenas de evidências sobre isso, como os livros do Griffin, como o livro do Gary Allen, que eu já mostrei aqui, lá, o Política e Conspirações. Tem uma série de livros sobre conexões entre essas pontas aí. Tem aquele livro O Melhor Inimigo que o Dinheiro Pode Comprar. Tem uma série deles aí, as conexões das grandes corporações com o nazismo, com o comunismo soviético, antes e depois da Segunda Guerra Mundial, no caso da União Soviética, e durante a Segunda Guerra Mundial, os caras venderam petróleo pro Hitler durante a guerra, tá? Não só petróleo, mas também o petróleo, que serve para fazer tudo, né? Não existe guerra sem petróleo. Desde a Primeira Guerra Mundial não existe guerra sem petróleo, né? Então, a ideia aí era criar sempre essas duas
possibilidades, né? Para um resumo aqui. E que olha, você tem que aceitar essa, porque senão senão é caótico, senão teremos um colapso. E, ao mesmo tempo, eles vão empurrando outro movimento que leva ao colapso, que é, por exemplo, um movimento revolucionário mais pontual, iniciativas como está acontecendo no Talibã. Né? Então, o que aconteceu em 1917? O Jacob Schiff, da Cool Web Company, deu dinheiro diretamente para o Trotsky provocar a revolução lá na Rússia. Meses depois, para se limpar disso que ficou... foi um escândalo na época, porque veio à tona, para se livrar disso, ele faz um meia-culpa e fala que estava decepcionado com o que estava acontecendo na União Soviética. Eu vi exatamente a mesma cena no caso do Jorge Soros. Não importa o que ele está pensando. Porque o que ele está pensando nunca é o que ele fala. Nunca. Não é? Até quando esses caras se acusam, eles estão dosando aquela acusação. 780 pessoas, obrigado. Então, tem que ficar atento a isso. A China, por conta da sua nova Rota da Seda, saiu um pouco do esquadro ainda, usando o símbolo aqui dos construtores. Porque quem fez a China moderna foram os metacapitalistas ocidentais. Levaram suas fábricas para lá e garantiram o sustento da China no momento que ela estava falida, comprando os seus produtos, comprando suas quinquilharias e vendendo as commodities, levando suas fábricas para lá. O que gerou? Criaram um monstro. Imagina, qualquer país onde o governo pode controlar todo o PIB, ou pelo menos tem influência sobre ele, torna o governo muito poderoso. É o que aconteceu na China. Aí, essa Rota da Seda, vocês já olharam onde fica o Afeganistão? No mapa? O Afeganistão, a oeste, faz fronteira com o Irã, a leste com a China, ao norte com o Turcomenistão, aí tem um pouco mais para cima Quirguistão, mais ainda para cima Cazaquistão, tem sei lá onde é que estão, aqui não estão, monte daqueles países, que normalmente são países ficou muita coisa ainda da antiga União Soviética e são ainda muçulmanos, né? O que dificulta completamente, são países com perfil muito diferente do resto que a gente conhece, né? Esse Quirguistão, o Cazaquistão, Uzbequistão, né? Onde é que estão? Aqui não estão, não sei onde estão. Então, todos esses países flertam flertaram, ou fizeram parte da União Soviética, ou flertaram, né, em algum momento, e também tem uma grande população muçulmana. Por ali vai passar, está passando já, na verdade, algumas coisas já estão prontas, essa nova Rota da Seda. Então, a China está comprando os direitos para esses países deixarem passar esse caminho que vai levar os produtos da China via ferrovia até a Europa, já está chegando na Alemanha. Então, eles estão envolvendo até depois a Turquia, porque tem todo aquele percurso. E uma das coisas que me incomoda com essa história do Talibã é ter acontecido isso exatamente agora, né? Porque a gente sabe que teve uma parte do partido... O gato acordou aqui. Ele quis ficar aqui do lado. Uma parte do Partido Democrata teve uma relação muito profunda com a China durante o governo do Bill Clinton, por exemplo. Tem até um artigo do Olavo de Carvalho sobre isso que foi censurado na época que ele escrevia para um jornal grande aqui do Brasil. Depois procurem lá, está lá no site dele lá.
que ele fala dessa relação de membros do governo Bill Clinton com gente da China. E essas mesmas pessoas ligadas ao Clinton são aquelas pessoas ligadas aos Clinton e aos Bush, foram pessoas ligadas à questão do Talibã em 2000, quando eles conversaram com o Talibã, e o Talibã parece que não aceitou naquela época e queimou as plantações de papoula. O Afeganistão é um grande produtor de lítio, de gás natural, provavelmente tem petróleo, tem diamante, e é a passagem hoje para a China. Então, como tem tanta coisa envolvida, principalmente essa coisa da papoula, que isso daí é difícil até a gente avaliar o quanto pesa isso, porque existem países que sobrevivem na droga, né? O que é a Bolívia, a Colômbia, a gente viu como estava o Paraguai com o negócio da maconha, vê o peso desses produtos numa economia mundial. Como eu falei na live terça-feira, quando eu vi um estudo, ele era equivalente a um PIB dos Estados Unidos. Então, imagina, esse dinheiro não está em colchão, entendeu? Esse dinheiro não está todo em espécie. Ele tem que envolver muita gente poderosa, tem que envolver banco, tem que envolver diplomata, tem que envolver gente de alfândega. Não é assim que mexe com um negócio que envolve tanto dinheiro. E aí, para isso, eu sugiro o livro Hitler Ganhou a Guerra, do Walter Graziano, que conta exatamente essa coisa das ligações aí do Talibã, que depois vai trocar de liderança para pessoas que passam a aceitar essas papoulas, passa a aceitar como islâmico a produção do ópio, mas não o consumo. Eles arrumaram essa brecha ali numa Sharia, entre aspas, para autorizar que aquilo pudesse render dinheiro para o Talibã, né? É uma das coisas daquela dupla interpretação que é possível fazer do Alcorão em caso de jihad, né? A gente entra nesse assunto um outro dia, que em caso de jihad você pode mentir, entendeu? Você pode quebrar algumas regras dentro da jihad, né? Essa é uma das coisas. 800 pessoas, muito obrigado de novo aí. E aí, o que aconteceu? Quando os Estados Unidos, eles queimaram lá a papoula, o Deep State americano ficou louco, cara. Que aquilo devia estar dando um dinheiro para sustentar essas operações ilegais dos serviços de inteligência. Sempre esse dinheiro circulou nesses meios dos bilionários. Aí os Estados Unidos invadem o Afeganistão lá, negócio do Bin Laden, né? Vamos, para efeito de argumentação, né? Aí, depois eles colocam alguns políticos biônicos lá. O prefeito de uma das províncias foi até preso com não sei quantas toneladas de ópio. Ou seja, eles colocaram políticos que estavam fazendo parte desse tráfico para essas pessoas. Eu não estou falando dos Estados Unidos. É diferente. Tudo que eu falo aqui, eu gosto que fique claro, assim, eu não estou falando de países, estou falando de pessoas, instituições, famílias, organizações, empresas, é diferente, né?